Abra sua Bíblia comigo, é um versículo bem curtinho. João 6, verso 63. É um capítulo extenso, né? Geralmente é 15, 20, né? Esse é um capítulo extenso. Evangelho de João, capítulo 6, ali somente o verso 63. Diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Vou repetir de novo. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Amém? Que essa seja a palavra do Senhor para a sua vida nessa tarde, em nome de Jesus. Nós já oramos, nós já pedimos a iluminação do Santo Espírito no nosso coração. Eu queria falar sobre hoje com vocês, baseado nesse versículo, sobre a linguagem de Cristo. Cristo tem uma linguagem. E quem pertence a Cristo deve ter essa linguagem, a mesma linguagem que Cristo teve. Essa semana eu tive que ter uma conversa bem séria com a minha filha, né? Mas podem ficar tranquilos, eu não puxei a orelha dela. Porque quando a gente fala que tem conversa séria com os filhos, logo pensei, aprontou, né? Ela deu uma aprontadinha de leve, mas até não foi isso. Foi outra coisa que eu precisei conversar com ela, porque ela chegou com uma questão em casa. E aí nessas horas que os filhos chegam com questões que divergem da palavra de Deus, né? Muitas vezes questões que nós nem falamos na nossa casa, até por conta da idade, né? A gente pensa assim, deixa amadurecer um pouco mais, e aí a gente entra nesse assunto. O problema é que o mundo está terrível. O mundo tem roubado a inocência das nossas crianças. Talvez quando eu era bem pequenininha, né? Porque pequena ainda sou, né? Mas quando eu era bem criança, talvez os meus pais também se depararam com situações difíceis, né? E para eles já naquela época, talvez o mundo já fosse muito difícil, né? Para se criar um filho. Mas eu sempre digo para os meus pais, olha, vocês se livraram de uma bucha, né? Porque eu acho que agora está muito pior, né? Porque são questões que a sociedade muitas vezes encara como normalidade, e isso tem atingido as nossas crianças. Eu vou fazer um parênteses aqui com relação à inocência das nossas crianças, porque ano passado eu levei a Amanda numa loja de brinquedos, acho que era próximo ao aniversário dela. Falei, vamos comprar um presente de aniversário, né? E ela gosta muito, graças a Deus, ela ainda gosta muito de bonecas, né? Vai fazer 12 anos no final do ano, mas ela ainda gosta muito de brincar de boneca. E aí a gente foi na sessão das bonecas lá, né? Boneca de tudo que é jeito, boneca com profissão. Na minha época nem tinha isso, né? Agora as bonecas têm até profissão, médica, isso e aquilo. Tem cachorro, papagaio, periquito, tem tudo, né? Que você imaginar, tudo que é tipo de boneca. E aí olhando as bonecas, eu me deparei com uma boneca que na hora eu levei um susto. Primeiro que a boneca era muito feia, mas muito feia. Segundo, que a caixa da boneca, sem brincadeira, irmãos, depois se quiser eu procuro até na internet para você ver como eu não estou mentindo. A caixa da boneca era um caixão. Um caixão. Eu falei, o que é isso? Que mundo tenebroso nós estamos vivendo, de achar que aquilo ali é um brinquedo para uma criança. Está transmitindo o quê? Qual a linguagem ali está falando? De morte. Uma boneca que você abre, sai de um caixão. E eu fiquei horrorizado com aquilo. E a Amanda percebeu que eu tinha ficado horrorizada. Ela falou assim, é boneca tal. Eu falei, Deus me livre. Não era essa que ela queria, viu? Vou deixar bem claro, não era essa. Dá bem, né? Mas como o mundo anda persuadindo as nossas crianças. E nós precisamos
ter palavras e linguagem de vida e ensiná-las. Agora, o grande desafio de falar com crianças é justamente a linguagem, né? Então, eu estava falando aqui que eu precisei ter uma conversa com ela séria sobre um assunto, e na hora que ela me fez a pergunta e ela me trouxe as coisas, eu pensei assim, como é que eu vou falar disso para ela? Porque se fosse um adulto é facinho de eu falar. Agora, como que eu vou fazer com que ela entenda aquilo que eu vou falar, né? Então, é sempre um desafio. Na hora eu falei, Senhor, conduza aqui as minhas palavras e abre o entendimento dela, para que quando eu falar essas coisas, ela prontamente entenda, né? E se ela não entender, eu vou repetir e vou ter uma linguagem mais clara, para que ela compreenda e entenda aquilo que nós cremos, aquilo que diz a palavra de Deus. Então, essa questão da linguagem, ela faz parte do nosso dia a dia, porque nós nos comunicamos com as pessoas. Nós nos comunicamos com diversas pessoas. Nós nos comunicamos com pessoas da igreja, nós nos comunicamos com as pessoas da nossa casa, nós comunicamos com as pessoas que trabalham conosco, nós comunicamos com a vizinhança, nós nos comunicamos com o mundo, com a sociedade. E nós vivemos numa era em que a linguagem está corrompida. Por quê? Porque as palavras muitas vezes são usadas para manipular, para ferir, muitas vezes para dividir. Então, nós percebemos que há uma pobreza na linguagem, né? Hoje, quando você conversa com uma pessoa, se ela não conhece a Cristo, é fácil você ouvir um palavrão, né? E elas entendem aquilo como normal, né? Quando as pessoas conversam comigo e sabem que eu sou pastor, e de vez em quando, né, aquelas que não conhecem Jesus só, falam, olha, com perdão da palavra, viu, pastor? O pessoal nem fale, né? Nem continue, né? Não quero ouvir, né? Então aqui a palavra de Deus, Jesus, nos mostra como ele usava a linguagem, como ele falava com as pessoas. Jesus nos mostra um outro caminho, que a linguagem que ele usava não era uma linguagem assim como nós muitas vezes temos de púlpito, de pregação, que muitas vezes é formal, né? Eu procuro sempre ter uma linguagem mais informal, né? Para que a palavra realmente atinja o coração das pessoas. Mas Jesus, ele conversava com as pessoas, ele não tinha só uma linguagem informativa, ele sabia do que ele estava falando, ele conhecia a sagrada, ele conhecia os mandamentos, ele conhecia as pessoas que ali conviviam com ele, mas as palavras dele não eram meramente informativas, mas eram uma linguagem que transformava as pessoas. Era uma linguagem que transformava as pessoas. Geralmente, quando a gente fala dos milagres de Jesus, nós falamos dos atos de Jesus, né? Quando ele toca, quando ele se encontra, né? Mas muitos dos milagres aconteceram por causa da palavra de Jesus, como ele se dirigia para conversar com as pessoas, né? Tanto é que os discípulos olharam para ele e disseram, para onde nós vamos? Se só tu tens palavras de vida. E aqui o texto que nós lemos de João justamente reafirma isso, né? Jesus reafirma isso. Ele está falando sobre que ele é o pão da vida, e logo em seguida ele vai dizer para aquelas pessoas, olha, as minhas palavras são espírito e vida. E nós vamos entender um pouquinho o que Cristo quis dizer, né? Quando ele falou que aquilo que vem da carne não se aproveita nada. E você certamente vai identificar. A palavra do Senhor nos fala de linguagem. E aqui eu vou abrir mais um parênteses. Eu não estou falando do evangeliquez. Conhece o evangeliquez? Comumente usado por nós, né? Domingo, oh meu irmão, oh Deus abençoe, né? Misericórdia, né? Tem algumas palavras que são um evangeliquez, que faz parte mesmo, né? Do nosso linguajar cristão. Não é sobre isso que eu estou falando. E você vai conseguir compreender aquilo que eu estou propondo através da palavra de Deus nessa tarde. A linguagem de Cristo. A palavra em Efésios 5,19 nos fala assim, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. O que é isso? Linguagem.
a forma como nós precisamos nos relacionar e falar uns com os outros. E o texto de João que nós lemos. Então, em primeiro lugar, a linguagem de Cristo, ela é espiritual. A nossa linguagem deve ser espiritual. Ela vem do Espírito, ela não vem da carne. E Jesus, ele se destaca, ele faz uma diferença radical entre aquilo que vem da carne, da carnalidade, e aquilo que é gerado no Espírito. E como isso faz a diferença? Porque quando nós falamos, quando nós usamos a linguagem da carne, qual que é? É uma linguagem que vem do ego. É uma linguagem que muitas vezes vem do orgulho. É uma linguagem que muitas vezes vem, como é que eu posso falar? Encharcada de emoção. A linguagem que vem do Espírito é uma linguagem que vem da sabedoria do alto. Nós não falamos mais por nós mesmos. Nós falamos no Espírito, porque buscamos discernimento, buscamos o propósito divino. E foi assim que Cristo falou. Ele usou a linguagem do Espírito. Foi guiado pelo Pai em suas palavras. Os fariseus tentavam pegar Jesus no quê? No discurso. Quando ele ensinava as multidões. Várias vezes nós vemos no Novo Testamento que aparece ali diversas vezes dizendo que eles tentavam procurar incriminar Jesus por aquilo que ele falava. Mas não conseguiam, pelo contrário, reconheciam que nas palavras dele havia autoridade, porque ele sabia o que ele estava falando. A linguagem de Cristo foi uma linguagem sempre no Espírito e guiada por Deus. Por quê? Porque ele ouvia o Pai. João 12:49 diz assim: porque eu não tenho falado de mim mesmo. Ou seja, ele não estava falando na carne, porque Jesus era 100% homem e 100% divino. Mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que eu hei de dizer e sobre o que eu hei de falar. Quantas vezes nós somos impulsionados a falar na carne? Ah, pastor, quando eu vi eu já falei. Conhece isso? Já falou alguma coisa? Ai, eu não devia ter falado, né? Devia ter segurado um pouco a minha boca, né? Tem uma pregadora bem antiga, né? Que é a Joyce Meyer, né? Ela tem um livro que fala eu e minha boca grande, né? Porque justamente por causa disso, né? Quando a gente vê no ímpeto, na emoção, na carnalidade, com as reações emocionais, ou muitas vezes através do nosso espírito crítico, né? A gente destrói. Quando as palavras são geradas por nós mesmos, quando nós não buscamos discernimento naquilo que nós falamos, nós podemos destruir, nós podemos ferir as pessoas. Aí a gente pede perdão. Sim, o perdão cura, o perdão passa por cima e também é uma linguagem, né? Quando nós falamos, olha, me perdoe, mas muitas vezes o estrago é grande, né? O estrago é grande. Quem anda com Cristo precisa se render à linguagem do Espírito. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, inclusive na maneira de falar. Inclusive na maneira de falar, né? Seja verbalmente, né? Quando você está conversando com as pessoas, ou através do celular, né? Hoje o celular e as redes sociais têm uma linguagem própria, né? Se você escreve com caixa alta em letras grandes é porque você está gritando. Então nunca escreva em letras altas. Não vai falar, oxe, que pessoa mal educada, né? Ou seja, tem uma linguagem. Então nós precisamos nos render também na nossa linguagem, nos render ao Espírito, que o Espírito guie. Quando você pensar assim em responder, você levou uma invertida de alguém falou algo que você não gostou, que você possa buscar ter a linguagem do Espírito. Jesus tinha muita sabedoria em falar. Onde as pessoas estavam ali rejeitando, tentando buscar, e ele sabia o que ia no intento do coração das pessoas. Ele procurava agir com
mansidão, e ele mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e... Para falar no Espírito precisa de humildade. O Espírito não age onde há orgulho. O Espírito não age onde não tem um coração quebrantado. Você pode falar muito bem, não é? Ter uma oratória muito boa, não é? Ler muitos livros, não é? Gostar de ler, não é? Mas às vezes os seus relacionamentos não estão tão bons assim por causa da sua linguagem. Segundo lugar, a linguagem de Cristo traz vida, porque Jesus está falando: olha, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Semana passada eu coloquei no Pick News, né, falando sobre a mentalidade da carne e a mentalidade do espírito. A mentalidade do espírito é vida e paz, mas a mentalidade da carne é morte, né? A linguagem de Cristo traz vida. Quando Jesus falava, quando nós observamos os passos de Jesus, como ele se relacionava com as pessoas, algo acontecia. Algo acontecia, as pessoas saíam da mesma forma quando encontravam Jesus. Só os fariseus que saíam pior do que estavam. Por quê? Porque estavam com os seus olhos cegos e os seus ouvidos tapados. Mas as pessoas, os quebrantados de espírito, aqueles que iam até ele e o buscavam, eram transformados pela sua palavra, pelo seu trato, pelo seu jeito de conversar, porque as suas palavras não eram vazias. Quando ele dizia levanta-te, eles continuavam sentados ali? O coxo continuava ali? Não. Quando Jesus diz: olha, toma teu leito, levanta e anda, era na hora, porque as palavras dele geravam vida, geravam transformação. Quando ele falou para Lázaro: Lázaro, vem para fora, todo mundo ficou esperando e Lázaro não saiu? Não, Lázaro saiu, porque as palavras de Jesus eram palavras do Espírito, eram palavras de poder e transformavam. Mesmo quando não havia milagre físico, as palavras de Jesus mexiam com o coração das pessoas. Gosto muito do milagre da mulher hemorrágica. É Jesus que toca nela? É Jesus que fala alguma coisa para ela, para que ela fosse curada ali? Não, ela toca em Jesus e dele saiu poder. E na hora que ele fala, e ele pergunta quem tinha tocado, ela vai ali, enfrenta todo o medo, enfrenta as pessoas que estão ali e fala: fui eu. Eu estava assim, mas agora eu estou curada. Jesus, as palavras dele, eram palavras que geravam fé, geravam vida no interior das pessoas, arrependimento, esperança. Porque justamente o que eu li aqui no texto, que ele não falava de si mesmo. Hoje, muitas vezes as conversas são recheadas de autopromoção. Eu fiz isso, eu comprei aquilo, né? Eu consegui isso. Nós precisamos ter palavras, ter linguagem, a linguagem de Cristo, que falava: olha, ele falava em nome de Deus, e as coisas aconteciam pelo poder que havia sobre ele. Quando nós vamos no Antigo Testamento, o profeta Ezequiel, ele falou o quê para os ossos secos? Revive. O próprio Deus falou para ele: olha, profetiza sobre os ossos secos e eles vão tornar a viver. E ele foi obediente e ele falou, ele usou a linguagem do Espírito. Por que nós não usamos essa linguagem hoje? Muitas vezes há uma certa também timidez em nós, porque se temos comunhão com o Espírito Santo fala conosco, o Espírito Santo fala comigo, fala com você também? O Espírito fala com você também? Amém. Muitas vezes você está conversando com uma pessoa, o Espírito Santo te traz discernimento. Olha, fala tal versículo, fala da igreja, fala de Jesus, fala da palavra, faz uma oração. Mas muitas vezes você dá voz à carnalidade. Não, eu não vou estragar a minha amizade, né? Há pessoas que pensam assim: não vou misturar as coisas.
você não está sendo obediente, você não está usando a linguagem que gera vida. Porque eu tenho certeza que há muitas pessoas que estão ao seu redor, que precisam ser impactadas pela linguagem de Cristo, que faz os cegos enxergarem, que faz aqueles que estão doentes na alma, no espírito, reviverem nas suas emoções e se encontrarem com Deus. Portanto, não cerre os seus lábios, mas use a linguagem que vem do Espírito. Seja na sua casa, no seu trabalho, que as suas palavras despertem ânimo. Como é ruim conversar com pessoas que, ó vida, ó céus, ó terra, já encontrou pessoas assim? Que sempre tem uma palavra, mas é de reclamação, de coisas ruins. A pessoa conhece o Senhor, mas ao invés dela falar assim, olha, as coisas não estão boas, mas o Senhor está comigo. E porque o Senhor está comigo, eu não temerei, eu vou continuar. A nossa linguagem, a linguagem que gera vida é essa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele nos faz mais do que vencedores, essa que tem que ser a nossa linguagem. Não estou dizendo aqui uma linguagem triunfalista, porque muitas vezes nós não estamos bem. Mas nós temos um Deus a quem nós podemos abrir o nosso coração, chorar, nos quebrantar e sermos restaurados por Ele. E nos levantamos para proclamar as boas novas. Boas novas. Que nos seus lábios, meu irmão e minha irmã, as pessoas possam encontrar as boas novas de salvação. As pessoas possam encontrar ânimo, possam encontrar direção para as suas vidas. Puxa, conversei com fulano, me deu uma dica assim. Puxa, conversei com fulano, orou por mim. Ou me convidou para ir na igreja ou na célula e fizeram oração por mim. Essa é a linguagem que gera vida. Provérbios 12, verso 18 diz, a língua dos sábios traz cura. Se você tiver uma linguagem do Espírito, a sua boca, os seus lábios, a sua voz vai gerar cura, não por você, mas pelo Espírito de Deus. Quando nós visitamos pessoas que muitas vezes estão acamadas, é uma grande oportunidade da gente levar ânimo, fazer com que a pessoa se firme mais na fé. Essa é a linguagem do Espírito. A linguagem da carne, ela gera morte, ela gera destruição. Essas são as coisas que ela gera. Em terceiro e último lugar, a linguagem de Cristo é eterna. Ela toca o agora, mas aponta para o eterno. Quando Jesus realizou milagres, os seus milagres eram para essa vida. Mas o maior milagre que se gerava nos corações era a salvação. As pessoas eram curadas e automaticamente elas seguiam a Jesus. Elas se encontravam com o Senhor. Por quê? Porque as palavras que saíam da boca de Jesus geravam vida, geravam paz. Jesus não falava para agradar, aliás, nós não vemos Jesus falando para agradar pessoas. O que ele falava, aliás, desagradava, não é? Desagradava. Porque ele falava de uma forma viva, de uma forma diferente dos fariseus e dos escribas e dos doutores da lei. As suas palavras tinham peso eterno e geravam vida no interior das pessoas. João 5, 24 diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ele falava com clareza da salvação, do arrependimento e do reino de Deus. Como tem sido a nossa linguagem, quais têm sido as nossas conversas. A palavra do Senhor hoje vem nos instruir e nos desafiar que a nossa linguagem, as nossas conversas não devem ser conversas tolas e sem sentido, mas devem ser conversas que edificam, que levam as pessoas a conhecerem ao Senhor, a conhecerem as suas promessas. Porque essa era a linguagem dele, tudo que ele falava do Senhor.
Ele falava do propósito de Deus para o coração humano. E ele resgatava pessoas. Nós precisamos resgatar essa linguagem cristã, que não é superficial, mas tem sentido, tem propósito. Palavras que muitas vezes vão confrontar sim com o pecado, mas palavras recheadas de amor, de sabedoria, de paz, não de divisão, mas recheadas e encharcadas da graça do Senhor, que apontam para o céu, não só do conforto aqui, mas que mostra que nós temos um lugar celestial, e esse lugar celestial está sendo preparado por Jesus. A linguagem de Cristo era uma linguagem que falava do céu, que falava do reino, que falava da vida eterna. Então, meus irmãos e irmãs, nós não vemos em Jesus nenhuma palavra que denegrisse a imagem de Deus. Hoje, infelizmente, há muitas pessoas que, querendo ser aceitas, talvez no seu círculo de amigos, no círculo da família, muitas vezes cometem graves erros de tirar sarro de Deus, da igreja e de situações. Cuidado. Se você crê que você é filho de Deus, a sua vida precisa ser diferente. O seu linguajar precisa ser diferente. As conversas que você tem precisa ser diferente. Não pode ser conversas rasas, mas profundas, que transforme o outro, aquele que está te escutando, aquele que está conversando com você, de maneira que as suas palavras mostrem o Senhor, mostrem a Cristo. As palavras de Jesus, elas continuam vivas até hoje. Quando nós lemos a palavra dele, é dessas palavras que nós nos alimentamos e que habitam em nós. E quando falamos com ele, nós somos instruídos pelo Espírito. E a nossa boca então se torna canal de vida. A boca fala do que está cheio o coração. Do que você anda enchendo o seu coração? Da palavra de Deus ou das coisas desse mundo? Nós somos desafiados pelo Senhor a termos a linguagem de Cristo, que era uma linguagem pacificadora, que era uma linguagem que falava de vida, gerava vida no interior das pessoas, que gerava cura, transformação. Que assim seja na sua vida. E que assim o Senhor te ajude a ser instrumento, canal do Senhor com as pessoas que você conversa. Talvez você fale, puxa, mas eu mal conheço direito a palavra, muitas vezes eu esqueço. Às vezes eu converso com pessoas que falam assim, pastora, às vezes até quero falar da palavra de Deus, mas sabe, às vezes eu esqueço dos versículos, né? Mas peça sabedoria para o Senhor, né? Deus habita na simplicidade, eu acredito muito nisso. Deus habita na simplicidade, na sinceridade do coração. Fale com a verdade, fale na verdade, mas sempre em amor. O segredo é esse. Jesus, a linguagem de Jesus, era uma linguagem recheada de amor, de autoridade, de poder, no Espírito de Deus, mas principalmente de amor. Provérbios 18, 21, para nós encerrarmos, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O bem a utiliza e come do seu fruto. Que você possa comer do fruto do bem. E que dos seus lábios saiam vida e da vida de Jesus. Amém? Que de tal forma que as pessoas possam falar com você e falar assim, puxa, eu senti Deus nas suas palavras. Eu senti algo diferente. Às vezes as pessoas não querem nem denominar Deus, mas você sabe que é Deus. Mas que as pessoas possam sair de uma conversa com você e saírem transformadas. Porque quando nós falamos no Espírito, o poder do Senhor age e opera. Talvez
você precise ter conversas difíceis essa semana. Talvez você precise de sabedoria para conversar com filhos, com marido, não é? Com pessoas que não creem em Deus, resolver conflitos. Não vá na carne, porque vai dar ruim, como diz minha filha. Vai dar muito ruim, né? Mas vá no Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus vai lhe dar as palavras que você necessita, vai lhe dar as palavras certas. Quando nós nos entregamos, nos rendemos ao Espírito, o Espírito age em nós e através de nós, nos dando sabedoria, entendimento e discernimento para a glória dele. Amém?